Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje dizer para as mães e pais fazerem um minuto de reflexão. O que você deseja para os seus filhos? A mãe, se você deseja que a sua filha seja feliz no amor, então seja você também feliz no amor. O pai, se você deseja que seu filho viva um relacionamento harmonioso com a namorada, com a possível esposa, faça essa harmonia existir no seu casamento. Nós ensinamos os nossos filhos com a prática e não com a teoria. Então, tudo o que você deseja hoje para o seu filho futuramente, comece a trazer essa história para a sua vida. Se você deseja que a profissão seja um caminho de sucesso, faça da sua profissão o maior sucesso que você puder. Faça com afinco, com amor, com sabedoria. E com certeza os seus filhos conseguirão alcançar essa energia que você está desprendendo, que você está ensinando com a prática do dia a dia. E eles também vão trilhar este caminho do sucesso, do amor, da abundância, da felicidade. Esta é a melhor maneira de ensinar, fazendo na prática o que você deseja que eles construam na vida também lá na frente. Boa noite, estamos começando aqui mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. E estaremos aqui falando sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre a mente e sobre como podemos, através do introspectismo, desenvolver a nossa percepção existencial e, consequentemente, ter um aprofundamento nas nossas questões espirituais, nos nossos sentimentos e, consequentemente, termos mais sucesso e mais felicidade em nossa vida. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos nossos queridos amigos e amigas telespectadoras. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho e gratidão por estar conosco nesse momento tão especial, falando sobre a vida e seus mistérios. Hoje nós vamos falar sobre o que, Cleiton? Então, o programa de hoje a gente vai dar continuidade ao programa passado, quando nós estávamos falando sobre as escolhas, né? Sobre o que de fato somos. E estávamos já falando sobre como as pessoas às vezes acham que são livres para escolher, para tomar decisões ou até mesmo para projetar uma vida. Mas uma vez que as pessoas não desenvolvam o seu introspectismo e não saibam exatamente o que elas têm dentro de si mesmas, sem uma busca do que nós somos internamente, o que compõe o nosso ser interno e inconsciente e, consequentemente, espiritual, nós também não temos as possibilidades de fazermos, de fato, escolhas livres. Toda escolha que é influenciada por um trauma, por uma vivência passada, ela não é, de fato, uma escolha livre, mas ela é uma escolha condicionada por algum passado. A proposta do introspectismo é nós termos mais conhecimento do nosso interno, termos mais conhecimento do que nós somos dentro, do que nós somos em presente, passado e futuro, para que assim nós possamos, tendo entendimento do que nos compõe, fazer escolhas de fato livres, conscientes e que estejam em conexão com esse todo que é o universo em que nós vivemos. Não é mesmo, doutor? É interessante que quando o Cleiton fala, sobre as escolhas, é muito verdade. Preste atenção nas minhas palavras. Por exemplo, você toma a decisão de pertencer a uma religião, X ou Y. Então, muitas coisas que você fazia antes, você não faz mais. Por quê que você não faz mais aquilo? Porque agora você está vinculado a uma religião X ou Y e o comportamento daquela religião é este, aquele ou aquele outro. Isso não está errado, mas o que nós queremos é que você entenda que as escolhas, não há liberdade na grande maioria das pessoas para escolher. Porque o que vai nos levar a fazer escolhas é o nosso conjunto de crenças, e aí não é crenças religiosas, é crença sobre a vida e o contexto histórico que repousa e plasma sobre nós, que são as questões da ancestralidade, de vidas passadas e do ventre materno. Eu tenho um outro caso clínico que eu quero falar sobre ele,
para melhorar o entendimento, Cleito, das escolhas, né? Para o nosso telespectador compreender. Eu atendi um rapaz já há alguns anos aqui na região do Vale do Ivaí, aonde ele era estudante de medicina, não conseguiu terminar o curso, entrou em depressão, e o pai sempre mantendo ele, etc e tal, e o pai tinha muitas posses, e ele com muita dificuldade para lidar com ser sustentado pelo pai. E numa ocasião, o pai dele foi vítima de um assalto dentro da casa e, infelizmente, o ladrão atirou no pai e o pai perdeu a vida. E passou-se 28 anos desse evento, quando eu conheci esse homem. Ele me contou essa história. E ele recebeu, depois com a morte da mãe, ele recebeu uma grande bolada em dinheiro e propriedade. Em 3 anos, ele foi morar com a tia. Não tinha mais um centavo, não tinha mais onde morar. Só apartamento na região de Londrina e outras cidades aqui da região. Ele tinha 3 apartamentos locados, tinha sítio, tinha fazenda e dinheiro. Por que que ele perdeu tudo? Ele foi para Miami, entrou num cassino e literalmente ele perdeu tudo que tinha de dinheiro. Aí começou a entrar em agiota, perdeu literalmente tudo. E por que ele escolheu isso? Porque ter dinheiro, o conceito de ser rico, para ele, era possível ser assassinado por conta do que tinha. Então eu pergunto, ele tinha liberdade para fazer escolhas, Cleito? Para ir no cassino, para se envolver com os mais danosos tipos de comportamento? Não. Ele foi levado por algo maior. Porque o bem mais precioso que ele tinha, o pai que ele amava tanto, perdeu a vida por causa do dinheiro. Então ele criou um mecanismo nós chamamos de repulsão, que a todo instante ele lembrava do pai, lembrava que o pai foi morto por causa do dinheiro, e então ele era levado por esse impulso a perder tudo o que possuía. E olha, gente, muitas pessoas fazem escolhas embasadas no contexto inconsciente. Esse rapaz sabia, mas a grande maioria, mais de 80% das pessoas, não tem conhecimento do que está arquivado nos campos mórficos da família, casos que aconteceram há 4, 5, 6 gerações, e isso vem implicando na falta de liberdade de escolha. A pessoa acha que é livre, mas no fundo ele é conduzido por um mecanismo interno chamado compensação, Cleiton. E essa compensação, ela é terrível. Se a pessoa não olhar para isso com amor, de um ponto de vista terapêutico, ele passa a existência inteira trabalhando, lutando e fracassando. Para falar em inconsciente, Cleiton, na visão terapêutica, nós temos uma fala que diz assim: o movimento fenomenológico do nosso inconsciente. Então, nas constelações sistêmicas que praticamos, que é a constelação movimento do espírito, ou na SMI, que traz à tona as questões que silenciosamente vitimam as pessoas, para dar um exemplo, a melhor forma de dar um exemplo das coisas fenomenológicas é o vendaval. Você vê na televisão, aqui no canal 38, não sei se você já viu, quando passou um vendaval e destelhou casas, derrubou árvores, quebrou postes, criou um grande problema além dos prejuízos causados. Alguém viu o vento, Cleiton? Ninguém viu o vento. Mas o vento passou, o vento existiu, eles veem o estrago. Da mesma forma, na nossa existência, no nosso destino, as questões fenomenológicas ocultas que estão registradas nos campos informacionais da nossa ancestralidade ou de vidas passadas, semelhantemente o vento, fazem o estrago. E nós só percebemos pelos eventos, pelos estragos. E se nós não olharmos para dentro de nós, nesse campo de informações, dificilmente nós vamos ter condições de fazer uma escolha sábia, né, Cleito? Perfeitamente. É a sabedoria que determina, né? A gente percebe, através das pesquisas que são realizadas no Instituto,
a necessidade e o quanto é importante que se desenvolva uma espiritualidade que nos faça de fato olhar para o que somos, como somos compostos e o que temos internamente. Todos os exemplos que o doutor nos traz aqui nos fazem refletir. Você que está em casa acompanhando pode também estar se perguntando, né? Uma pergunta primordial em toda a espiritualidade, né? O que sou eu? E de fato, quando nós nos deparamos com esses exemplos, com essas situações e até com os casos que pesquisamos no Instituto, e você que está acompanhando em casa vai também pensar muito parecido, né? Esses acontecimentos nos colocam num choque de realidade, num questionamento muito profundo que é, nossa, mas se é assim então, se a maioria das escolhas que eu fiz até hoje foram por uma influência que eu não tinha consciência, né? Se eu vim até aqui movimentado e induzido por um lado meu do qual eu não conhecia, que era inconsciente, se torna emergencial começar a olhar para dentro, começar a entender o que tem dentro, começar a ter conhecimento da minha inconsciência, que nós chamamos de espiritualidade, e entender o que tem de errado aqui dentro que deve ser corrigido e, consequentemente, entender também o que tem de bom aqui dentro que deve ser externado. E nós não conseguimos hoje imaginar uma espiritualidade que não faça esse processo que para nós é primário. Ter o conhecimento do interno, saber o que eu sou, saber o que eu tenho dentro de mim, saber o que me move, o que me movimenta, né? Fazer essa busca. Realmente é uma jornada para dentro de si, porque não sei a idade de você que está assistindo, mas se você fizer uma pequena retrospectiva da sua existência, você vai perceber quantas coisas você já fez e depois você mesmo perguntou como que eu fui parar aqui, por que eu fiz isso. E a espiritualidade é isso, é você entender o porquê que fez isso. Ter essa resposta, não é mesmo, doutor? Exatamente. A grande verdade é o seguinte: nós, seres humanos, conhecemos muito pouco da espiritualidade. Eu trabalho nessa área desde 16 anos, sou teólogo, tenho doutorado em teologia, mas se eu falar que eu conheço o mundo espiritual e sei o que é, eu não estou sendo coerente, porque o mundo espiritual é algo muito enigmático, muito enigmático. Inclusive, no próximo programa, Cleito, nós vamos falar de 2 instâncias espirituais. É um assunto bastante profundo e leva tempo. Então, nós precisamos entender que o nosso destino, ele percorre por cima de 2 trilhos. 2 trilhos infalíveis. Não tem como o trem do nosso destino andar se não é em cima do trilho da ancestralidade, aqueles que nos antecederam e das nossas vidas passadas. E junto com vidas passadas, da nossa existência atual. Se nós não olharmos para dentro de nós, quando eu falo olharmos para dentro de nós, Cleito, dá uma impressão que tem uma janela, né? Uma janela que você entra e olha. Não, não é assim. Se tiver, é bem escura. Se tivesse, essa janela seria legal. Mas é um mecanismo terapêutico desenvolvido no IPTH e agora ensinado no introspectivismo também. Nós queremos abranger o maior número de pessoas, levar esse conhecimento. É um mecanismo mental onde você vai ao encontro das memórias. E é incrível que as memórias, elas são vivas. Se você acessar uma memória de 50 anos, por exemplo, a sensação que dá quando a gente acessa e abre essa frequência da memória, como se tivesse acabado de acontecer. E todas as memórias são narrativas. Então nós conseguimos, através da compreensão mental, através da abordagem do inconsciente, trazer com segurança em todas as narrativas dos pormenores o que é que está embasando o fracasso na vida da pessoa ou o adoecimento. Não existe nada solto no ar. Se você está doente, tem um pano de fundo para a doença. Se você tem um fracasso amoroso ou financeiro, tem um pano de fundo, não está solto no ar. E esse pano de fundo está dentro de nós. E o mecanismo de transmutar isso
também é no nosso interior, né, Cleiton? Perfeitamente, doutor. Está acabando nosso programa, né? Está terminando aqui mais um programa. A gente quer reforçar e convidar a todos que estão acompanhando, estão gostando dos conteúdos do introspectismo, para que participem, para que conheçam o Instituto IPTH, para que frequentem a escola do introspectismo que a gente realiza todas as terças-feiras no Instituto. Participe também dos eventos, das imersões, das constelações, que são tantas outras atividades que nós realizamos no Instituto e que são embasadas nesses conhecimentos, nesses entendimentos que nós estamos trazendo aos poucos aqui através do programa. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. O tema de hoje foi impactante para você? Mexeu com as suas emoções, com coisas que você nem imaginava existir? Então, o Instituto IPTH está disposto a te ajudar. Entre em contato com a gente aqui nas nossas redes, no nosso WhatsApp. E se você é daqui de Apucarana, faça uma visita para a gente decidir e entender por que isso está acontecendo na sua vida.